O dia havia começado como qualquer outro em nosso condomínio em Alphaville. Eu, Isabela Fontes, 35 anos, acordei às 5h30 para preparar o café dos meus gêmeos, Davi e Miguel, de 12 anos, enquanto Henrique ainda dormia. Era a nossa rotina de quase 14 anos de casamento. Henrique Teixeira, 38 anos, executivo financeiro de multinacional, andava com muitas reuniões noturnas. Naquela manhã, notei seu paletó e mala de viagem ausentes. Deve ter saído cedo para a reunião em Campinas, pensei, tentando ignorar o mau pressentimento. Como arquiteta de projetos sustentáveis, conquistei reconhecimento, mas reduzi minha carga para priorizar os gêmeos. Decisão que Henrique usava contra mim. Eu sustento esta casa enquanto você brinca de arquiteta, dizia, ignorando que meus projetos traziam retorno considerável. Ao meio-dia, recebi uma mensagem. Isabela, precisamos conversar. Estarei no escritório às 15 horas. Era Henrique, com aquela frieza digital recente. Seu escritório ficava num edifício na Avenida Paulista. Sua secretária, Clarice, evitou meu olhar. Ele está esperando, murmurou. Henrique olhava pela janela panorâmica. Sobre a mesa, uma pasta azul e um envelope pardo. Acabou, Isabela. Estou me mudando para Londres com Vanessa. Vanessa Prado, a gerente de marketing que chegara há menos de um ano. Jovem, ambiciosa e sem escrúpulos. Os papéis do divórcio estão na pasta. Fui generoso. Você fica com a casa e os gêmeos. Generoso? Balbuciei, sentindo o chão desabar. Henrique espalhou extratos bancários. Infelizmente, há pendências. O financiamento da casa está atrasado. O cartão que você usava foi cancelado ontem. Como assim atrasado? Você disse que estava pagando... Tive outros investimentos, cortou secamente. Há também um empréstimo que fiz para expandir meu escritório. R$80 mil. Está no seu nome. No meu nome? Nunca assinei. Henrique sorriu friamente. Lembra daqueles documentos do plano de previdência? Das crianças? Você sempre assina sem ler. Lembrei da cena. Henrique com documentos enquanto eu administrava uma crise com os gêmeos. Só assina aqui, amor. É para garantir o futuro dos meninos. Você não pode fazer isso, sussurrei. Já fiz. Meu voo sai em 4 horas. Vanessa está me esperando. E os meninos? Vai simplesmente abandoná-los? Ele ajustou seu Breitling, novo, comprado como investimento necessário para sua imagem. Enviarei dinheiro mensalmente, não um valor fixo, dependerá das minhas possibilidades. Londres é cara. Seus filhos não são um gasto variável. Pegando sua pasta, ele acrescentou. As mensalidades do colégio estão atrasadas, 3 meses. Boa sorte com isso. E assim, depois de 14 anos, Henrique saiu da minha vida deixando apenas dívidas e corações partidos. Voltar para casa foi como caminhar em areia movediça. Como contaria aos gêmeos que o pai havia escolhido uma desconhecida em vez da família? Nossa, casa! Um sobrado moderno com jardim vertical projetado por mim agora parecia vazia e dolorosa. Os gêmeos estavam na sala, absortos em seus tablets. Davi, o observador, percebeu imediatamente. Mãe, você esteve chorando? Não menti. Sentei entre eles e contei, omitindo as dívidas e a traição explícita. Miguel, o emotivo, chorou. Ele não vai se despedir da gente? Davi permaneceu em silêncio, seus olhos azuis, idênticos aos de Henrique, fixos em mim com intensidade perturbadora. Aquela noite foi interminável. Depois de acomodá-los, examinei os documentos. A realidade era pior que imaginei. O financiamento da casa, supostamente quitado em 70%, mal chegava a 40%. Nossas economias haviam sumido. O empréstimo de 80 mil realmente estava em meu nome. Com parcelas impagáveis para mim, às 3 da manhã, liguei para Amanda Ribeiro, advogada e amiga. Isa, o que aconteceu? Entre soluços, contei tudo.
A traição, o abandono, as dívidas escondidas, a falsificação. Aquele desgraçado, isso é crime. Fraude e falsificação não ficará impune. Pela primeira vez senti esperança. Os dias seguintes foram caóticos. Amanda organizou um plano. Notificamos o banco sobre a fraude, congelamos as contas de Henrique no Brasil. Iniciamos o divórcio litigioso, exigindo pensão emergencial. No terceiro dia, a escola chamou. Os gêmeos brigaram no intervalo. Encontrei Davi com lábio cortado e Miguel choroso. O filho do Leonardo chamou nosso pai de covarde, explicou Davi com maturidade assustadora. Disse que ele fugiu com a secretária porque não gostava da gente. Não foi com a secretária. Corrigi sem pensar. Foi com a gerente de marketing. Seus olhos se arregalaram. A verdade estava exposta. Então é verdade? E perguntou Miguel com voz embargada. Papai nos abandonou por outra mulher. Percebi meu erro em subestimá-los. Mereciam honestidade adequada à idade. Sim, seu pai escolheu outro caminho, mas isso não reflete em vocês. É falha dele, não sua. No caminho para casa, o silêncio era ensurdecedor. Davi olhava pela janela impassível. Miguel abraçava sua mochila buscando conforto. Naquela noite notei mudanças. Depois do jantar, ficaram comigo na sala. Miguel trouxe seu cobertor favorito. Davi pesquisava intensamente em seu tablet. O que procura, filho? Estou aprendendo sobre finanças, respondeu sem erguer os olhos. Quero entender empréstimos e investimentos. Surpresa, perguntei. Por quê? Finalmente ele me olhou. Porque nunca mais quero que alguém engane você, mãe. Na manhã seguinte, levantei decidida a reorganizar nossa vida. Os 80 mil reais de dívida pairavam sobre minha cabeça como uma nuvem negra. Precisava aumentar minha renda drasticamente e rápido. Enquanto os meninos tomavam café, liguei para Paulo Mendes, dono de um escritório de arquitetura onde trabalhei antes de reduzir minha carga horária. Isabela, quanto tempo? Como vai a família? Engoli em seco. Paulo, estou me divorciando. Preciso voltar a trabalhar em tempo integral. Seria possível conversarmos? Houve um breve silêncio. Claro, venha hoje às 14 horas. Coincidentemente, acabamos de receber um projeto grande, que combina com sua especialidade em sustentabilidade. Ao desligar, notei Davi observando-me atentamente. Mãe, quero ajudar com as contas, disse ele, surpreendendo-me. Filho, você tem apenas 12 anos. Sua única responsabilidade é estudar. Posso pelo menos saber quanto devemos? Insistiu. Vi você chorando sobre os extratos ontem. Hesitei, mas lembrei da promessa de honestidade. Seu pai deixou uma dívida de 80 mil reais no meu nome, além do financiamento da casa e mensalidades atrasadas da escola. Miguel, que havia permanecido calado, aproximou-se. Podemos vender coisas no bazar online. Tenho jogos que não uso mais. Meu coração apertou com a maturidade forçada dos meus filhos. Obrigada, meus amores, mas resolveremos isso. Vou trabalhar mais e a tia Amanda está nos ajudando legalmente. Na reunião com Paulo, recebi uma proposta inesperada. Um condomínio ecológico para uma incorporadora renomada com foco em energia renovável e captação de água. Exatamente minha especialidade. O cliente especificamente pediu por você, Isabela. Viu seu projeto na revista Arquitetura Sustentável e ficou impressionado. O valor do contrato me deixou sem ar. 120 mil pelo projeto completo, com 30% adiantados. Não resolvia tudo, mas daria um fôlego considerável. Tem uma condição, acrescentou Paulo. Precisamos da primeira fase em 45 dias. É viável? Absolutamente, respondi, já calculando como reorganizar minha vida para cumprir o prazo. Ao voltar para casa, encontrei uma surpresa. Os gêmeos haviam arrumado toda a casa e preparado um lanche simples, mas carinhoso. Decidimos ajudar mais, explicou Miguel com um sorriso tímido. Para você ter mais tempo para trabalhar. Davi completou. Também organizamos seus materiais de arquitetura no escritório.
Achamos suas plantas antigas no armário. Abracei-os emocionada. Vocês são extraordinários. Obrigada. Aquela noite, trabalhei até tarde no escritório improvisado. Por volta das 23 horas, recebi uma notificação do banco. Tentativa de transferência internacional bloqueada conforme solicitação judicial. Henrique estava tentando mover mais dinheiro para fora do país. Graças à agilidade de Amanda, conseguimos impedir. Na manhã seguinte, enquanto levava os meninos para a escola, recebi uma ligação de um número desconhecido com código internacional. Isabela, que diabos você fez? A voz de Henrique estava carregada de fúria. Minhas contas estão bloqueadas. Preciso desse dinheiro aqui. Que coincidência. Respondi com calma que não sabia possuir. Eu também preciso de dinheiro para alimentar seus filhos e pagar a escola que você deixou atrasada. Isso é ridículo. Vou processar você por bloqueio indevido. Interessante sua preocupação com processos. Amanda acha que você pode pegar até 5 anos por falsificação e fraude financeira. O silêncio do outro lado foi revelador. Vamos negociar, propus friamente. Desbloqueio parte dos valores se você assumir oficialmente o empréstimo de 80 mil e pagar 6 meses adiantados de pensão para os meninos. Impossível. Estou começando minha vida aqui. Como você mesmo disse, Londres é cara. Imagine como é São Paulo, sustentando 2 filhos sozinha. Após uma discussão acalorada, Henrique cedeu parcialmente. Concordou em transferir 30 mil dirhams imediatamente para as mensalidades escolares e assumir o empréstimo. Resolveremos o resto depois, disse ele mais calmo. Mas preciso de acesso aos meus investimentos, Isabela. Fale com Amanda. Ela está administrando tudo agora. Uma semana depois, os gêmeos começaram a agir de forma estranha. Conversavam em sussurros e paravam abruptamente quando eu me aproximava. Seus tablets estavam constantemente ligados, mas não em jogos como antes. Numa noite, peguei Davi enviando e-mails tarde da noite. Filho, com quem está falando nesse horário? Ele hesitou. É um projeto da escola, mãe. Respeitei sua privacidade, mas fiquei apreensiva. O comportamento secreto continuou por mais 2 semanas. Até que um domingo, enquanto trabalhava nos projetos do condomínio ecológico, ouvi a campainha. Ao abrir a porta, encontrei um jovem de terno segurando uma pasta e flores. Senhora Isabela Fontes, sou Ricardo Almeida, assistente do senhor Eduardo Vasconcelos, da Vasconcelos Investimentos. Ele pediu para entregar isto pessoalmente. Confusa, aceitei o envelope e as flores. Deve haver algum engano. Não conheço nenhum Eduardo Vasconcelos. O rapaz sorriu. Os gêmeos explicaram que a senhora diria isso. Pediram que entregasse mesmo assim. Meus filhos? Fiquei completamente perdida. Sim, senhora. Davi e Miguel têm sido muito persuasivos. Após sua saída, abri o envelope tremendo. Dentro havia uma carta em papel timbrado luxuoso e um cheque de 50 mil em meu nome. Prezada senhora Fontes, por intermédio de seus filhos, tomei conhecimento de sua situação e do projeto de condomínio ecológico em desenvolvimento. Como investidor focado em sustentabilidade, gostaria de adquirir participação minoritária em seu empreendimento. Os termos completos estão anexos, mas essencialmente ofereço 50 mil adiantados pelo direito de primeiro investimento em seus próximos 3 projetos similares. Cordialmente, Eduardo Vasconcelos, CEO, Vasconcelos Investimentos. Chamei os gêmeos imediatamente. O que vocês fizeram? Eles apareceram na sala, nervosos, mas determinados. Achamos seus projetos antigos, explicou Davi. Aquele condomínio premiado que nunca foi construído por falta de investimento. Miguel continuou. Pesquisamos investidores em sustentabilidade e encontramos o Sr. Vasconcelos. Mandamos e-mail explicando seu projeto. Com seu portfólio anexado,
completou Davi. Depois fizemos uma apresentação online. Fiquei boquiaberta. Vocês fizeram uma apresentação para um investidor bilionário? Na verdade, confessou Miguel, fizemos 3 apresentações para diferentes investidores. O Sr. Vasconcelos foi o único que respondeu positivamente. Não sabia se ria ou chorava. E como explicaram estarem fazendo isso sem meu conhecimento? Davi olhou para os pés. Dissemos que era uma surpresa para sua recuperação pós-divórcio. Abracei meus pequenos guerreiros, percebendo que eles tentavam me salvar à sua maneira. Vocês são incríveis, mas precisamos conversar sobre limites e sobre usar meu trabalho sem permissão. Estamos encrencados? Perguntou Miguel com voz pequena. Não, estou orgulhosa da iniciativa, mas assustada com os riscos que correram. Naquela noite, liguei para o número na carta. Para minha surpresa, o próprio Eduardo atendeu. Senhora Fontes, esperava sua ligação. Senhor Vasconcelos, preciso me desculpar pelo comportamento dos meus filhos. Pelo contrário, interrompeu ele amigavelmente. Seus filhos são extraordinários. A apresentação deles foi mais profissional que muitas que vejo de adultos formados. Ainda assim, eles não tinham autorização. Entendo, mas devo confessar que o projeto é realmente excepcional. Tenho interesse genuíno, independentemente das circunstâncias inusitadas. Marcamos uma reunião formal para a semana seguinte. No dia seguinte, recebi outra ligação internacional. Era Henrique, mas sua voz estava abatida. Isabela, fui demitido. Como? Assim? A empresa descobriu que falsifiquei alguns relatórios antes de sair do Brasil. Estou sendo investigado. Ele pausou. E Vanessa me deixou. Disse que não assinou para isso. Senti uma mistura de satisfação e pena. Sinto muito pela sua situação. Preciso voltar ao Brasil. Posso ficar na casa por algumas semanas. A audácia me deixou momentaneamente sem palavras. Absolutamente. Não. Essa casa agora é só minha e dos meninos. Você escolheu sair. Isabela. Estou desesperado, não tenho para onde ir. Como você mesmo me ensinou, Henrique, cada escolha tem consequências. Você escolheu abandonar sua família por uma aventura. Agora viva com isso. Uma semana depois, uma notificação bancária informou que o empréstimo de $80 mil havia sido transferido para o nome de Henrique, conforme nosso acordo. Além disso, $30 mil haviam sido depositados para as mensalidades escolares atrasadas. Naquela tarde, contei aos gêmeos sobre a ligação do pai. Ele quer voltar? Perguntou Miguel, com uma mistura de esperança e medo. Não para nossa família, expliquei gentilmente. Apenas para a casa, temporariamente. Davi, que havia crescido emocionalmente naquelas semanas, perguntou. E o que... Você respondeu, mãe? Disse não. Começamos uma nova fase de nossas vidas e precisamos desse espaço só para nós. Os dois trocaram olhares e sorriram. Foi por isso que fizemos aquilo com o Sr. Vasconcelos, disse Davi, para mostrar ao papai que não precisamos dele. Nos vingamos do papai, exclamou Miguel com satisfação infantil. Mostramos que somos mais espertos. A reunião com Eduardo Vasconcelos superou minhas expectativas. Ele não apenas manteve a oferta de $50 mil, mas propôs uma parceria para desenvolver residências ecológicas. Sua visão de sustentabilidade com conforto é exatamente o que procuramos. Quero que lidere nossa divisão de projetos verdes. A proposta incluía contrato de $200 mil anuais, mais participação nos lucros. Finalmente, respiraria financeiramente. Seus filhos podem acompanhar seu trabalho quando quiserem, acrescentou Eduardo. Raramente vi tamanha determinação em crianças tão jovens. Ao chegar em casa, encontrei notificação judicial. Henrique solicitava redução da pensão, alegando mudança na situação financeira. Amanda ligou minutos depois.
Não se preocupe, ele não tem chance. Aliás, rastreamos contas que tentou esconder. Há evidências de desvio de dinheiro da empresa. Isso explica a demissão, murmurei. Exato. E mais, o banco confirmou a falsificação da sua assinatura no empréstimo. Estamos bem posicionados para negociar. Uma semana depois, recebi mensagem de Vanessa Prado. Podemos nos encontrar? Tenho informações importantes. Hesitei, mas a curiosidade venceu. Marcamos em um café no shopping. Vanessa parecia diferente da imagem glamurosa que construí. Olheiras profundas, cabelo sem brilho, aparência abatida. Obrigada por vir, disse ela nervosa. Sei que deve me odiar. Sinceramente, não tenho energia para isso, respondi secamente. O que quer me dizer? Ela tirou um pendrive da bolsa. Henrique não foi honesto com nenhuma de nós. Encontrei estes arquivos quando ele saiu às pressas do apartamento. São registros de contas offshore e transações suspeitas. Olhei o pendrive com desconfiança. Por que está me dando isso? Porque ele me usou também, disse ela, chorando. Prometeu um futuro brilhante, mas só queria uma cúmplice. Quando tudo desmoronou, me culpou. Entreguei o pendrive para Amanda. Após análise, ela confirmou. Henrique havia desviado quase 1,2 milhões da empresa nos últimos 3 anos. Isso muda tudo. Com essas provas, podemos negociar um acordo muito mais favorável. 2 semanas depois, Henrique retornou ao Brasil, não como executivo bem-sucedido, mas como homem desesperado. Solicitou reunião comigo e Amanda. No escritório dela, parecia um fantasma. Terno amarrotado, barba por fazer, olheiras profundas. Preciso da sua ajuda, implorou. Estou sendo processado pela empresa. Posso perder tudo. E por que deveríamos ajudar? Eu questionou Amanda friamente. Pelos meninos, eles não merecem ter um pai na prisão. Olhei para o homem que um dia amei, agora reduzido a uma versão patética. O que exatamente propõe? Perguntei. Se entregar as provas à empresa, eles podem considerar acordo extrajudicial. Em troca, transferirei meus investimentos remanescentes para os gêmeos. Quanto? Aproximadamente 400 mil ares, é tudo que sobrou. Após sua saída, Amanda foi direta. É uma quantia considerável. Você não deve nada a ele, mas para os meninos, preciso pensar, respondi. Em casa, contei aos gêmeos versão simplificada. Seu pai está com problemas e pediu nossa ajuda. Surpreendentemente, Davi respondeu primeiro. Ele merece nossa ajuda, mãe? A pergunta me pegou desprevenida. O que você acha? Miguel interveio. Ele nos abandonou quando precisávamos dele. Mas ainda é nosso pai, ponderou Davi. Após silêncio, reflexivo, Miguel falou. Podemos ajudar com uma condição. Qual? Perguntei. Que ele peça desculpas. De verdade. Não só com palavras. No dia seguinte convoquei Henrique. Ao entrar na sala onde outrora fora feliz, seus olhos marejaram. Seus filhos têm algo a dizer, anunciei. Os gêmeos entraram, sérios como pequenos adultos. Decidimos te ajudar, disse Davi, mas com condições, completou Miguel. Primeiro, admita tudo o que fez de errado. Segundo, continuou Davi, o dinheiro será usado primeiro para pagar as dívidas que você criou. E terceiro, disse Miguel firmemente, entenda que não somos mais a mesma família. Você quebrou isso. Henrique caiu de joelhos, chorando como nunca. Arruinei tudo. Perdi o mais importante por nada. Naquele momento, percebi o verdadeiro significado de vingança. Não era a humilhação ou sofrimento do outro, mas a libertação da nossa própria dor. Na semana seguinte, com a assessoria de Amanda, elaboramos um acordo. Henrique confessaria o desvio à empresa em troca de acordo judicial mais leve. Os 400 mil réis seriam transferidos para fundo educacional dos gêmeos e ele assumiria todas as dívidas pendentes. Enquanto isso,
minha parceria com Eduardo prosperava. O primeiro condomínio ecológico estava em fase de aprovação, com lista de espera de compradores interessados. Meu nome ganhava destaque na arquitetura sustentável. Um mês após o acordo, Henrique conseguiu emprego como analista financeiro júnior, cargo muito abaixo de sua posição anterior, com salário 70% menor. A humildade forçada parecia fazê-lo bem. Começou a visitar os gêmeos regularmente, não mais como o pai ausente e arrogante, mas como alguém tentando reconstruir uma relação quebrada. Numa tarde de domingo, enquanto os meninos jogavam videogame com ele, Henrique me chamou para conversar em particular. Obrigado, disse simplesmente. Pelo quê? Por não me destruir completamente quando tinha chance. Por permitir que eu ainda faça parte da vida deles. Não fiz por você, respondi honestamente. Fiz pelos meninos, ele assentiu. Percebi algo importante, Isabela. Você sempre foi a forte. Sempre foi você quem segurou tudo, enquanto eu apenas existia no meu ego. Não havia mais raiva em mim, apenas uma serenidade distante. Às vezes precisamos perder tudo para valorizar o que tínhamos. Acha que um dia poderá me perdoar? Perguntou hesitante. Já perdoei, Henrique, mas nunca esquecerei. Naquela noite, os gêmeos me surpreenderam novamente. Miguel havia preparado jantar simples, enquanto Davi organizou álbum digital com fotos de nossos melhores momentos recentes. Todos sem Henrique. Estamos celebrando, explicou Davi. O que exatamente? Perguntei. Nossa nova vida, respondeu Miguel. A vingança está completa, mamãe. Vingança? Questionei confusa. Sim, disse Davi com sabedoria além de seus anos. A melhor vingança é ser feliz sem a pessoa que achava que você não conseguiria. Viver sem ela. Olhei para meus pequenos filósofos e senti orgulho imenso. Eles haviam entendido a lição mais importante, que nossa felicidade jamais deveria depender de quem nos abandonou. 6 meses se passaram rapidamente. O projeto com Vasconcelos Investimentos transformou-se em sucesso estrondoso. O condomínio Harmonia Verde havia vendido todas as unidades na planta e 3 novos empreendimentos estavam em desenvolvimento. Eduardo me ofereceu sociedade minoritária na empresa, com participação de 15% na divisão de projetos sustentáveis. Minha situação financeira não apenas se estabilizou, mas prosperou além das expectativas. Os gêmeos floresceram também. Davi, com seu interesse por finanças, foi convidado para programa de jovens empreendedores no colégio. Miguel desenvolveu talentos artísticos, criando ilustrações para os projetos arquitetônicos que eu desenvolvia. Quanto a Henrique, mantinha presença constante, embora distante. Visitava os meninos aos domingos, pagava a pensão pontualmente e assumiu completamente as dívidas anteriores. A arrogância deu lugar a uma humildade silenciosa que, embora tardia, parecia genuína. Numa manhã de sábado, recebi ligação inesperada. Isabela. Fontes. Aqui é Regina Álvares, da revista Arquitetura Contemporânea. Gostaríamos de fazer reportagem sobre seu trabalho no Harmonia Verde. A reportagem transformou-se em capa da edição seguinte, com o título Revolução Verde como Isabela. Fontes está redefinindo a arquitetura residencial sustentável no Brasil. As fotos mostravam não apenas os projetos, mas também eu com os gêmeos, destacando a história de superação por trás do sucesso profissional. 2 semanas após a publicação, a campainha tocou. Era Henrique, segurando a revista. Vi nas bancas, explicou. Queria parabenizar pessoalmente. Convidei-o a entrar. Os meninos não estavam. Passavam o dia na casa de um colega. Você merece isso, disse ele, indicando a revista. Sempre mereceu. Obrigada, respondi simplesmente. Lembro quando você falava desses projetos anos atrás. Eu nunca dei a devida importância. As pessoas mudam prioridades, comentei sem ressentimento. Ele balançou a cabeça. Não foi mudança,
de prioridades. Foi cegueira, arrogância. Você estava construindo algo significativo, enquanto eu apenas acumulava status. O silêncio que seguiu foi estranhamente confortável. Não havia mais tensão, apenas aceitação do que éramos agora. Duas pessoas com história compartilhada, seguindo caminhos separados. Os meninos me contaram sobre o programa de jovem empreendedor de Davi, disse ele finalmente. E sobre os desenhos de Miguel. Eles são extraordinários, comentei com orgulho. Amadureceram muito. Graças a você, reconheceu Henrique. Eu abandonei todos vocês no momento mais difícil e você transformou uma situação terrível em triunfo. Não fiz sozinha. Os gêmeos foram meus parceiros nisso. Henrique sorriu melancolicamente. Sabe o que Davi me disse no domingo passado? Que a melhor lição que aprendeu foi que problemas são oportunidades disfarçadas. Um filósofo de 12 anos. Rimos juntos pela primeira vez em muito tempo. Ao se despedir, Henrique parou na porta. Você conseguiu, Isabela. Construiu vida melhor, sem mim do que tinha comigo. Não era esse o objetivo, respondi honestamente. Nunca quis provar nada. Apenas sobreviver no início, depois viver bem. É isso que torna sua vingança perfeita, disse ele com um sorriso triste. Você nem mesmo tentou se vingar, apenas seguiu em frente. Após sua partida, sentei-me na varanda com uma taça de vinho, contemplando o caminho percorrido. De mulher abandonada com dívidas esmagadoras, a empresária respeitada em apenas 6 meses. Quando os gêmeos chegaram, encontraram-me ainda na varanda, sorrindo. Por que está tão feliz, mãe? Perguntou Miguel curioso. Porque finalmente entendi algo importante, respondi. O quê? Perguntaram em uníssono. Que às vezes, quando alguém diz, fique com a dívida, o universo responde, e fique também com todo o crescimento que virá depois dela. Os 3 nos abraçamos, não como vítimas de abandono, mas como arquitetos de nossa própria felicidade. A verdadeira vingança não estava na queda de Henrique, mas na nossa ascensão. Não em seu sofrimento, mas em nossa renovada alegria. Os gêmeos, que um dia prometeram vingança contra o pai, encontraram algo muito mais valioso, a certeza de que nunca precisariam da aprovação de alguém para serem extraordinários.